único que é digno exaltar, entronizado com os louvores o teu povo. Amém e graças a Deus. Louvado seja para todo sempre o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Nós vamos orar ao Senhor e a irmã Antoninha vai estar louvando ao Senhor com uma oração e logo em seguida nós vamos ouvir a irmã Diana lendo o texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículos 10 a 20. 10 a 12, perdão. Vamos orar e ler a palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo.
Neste momento, Senhor, quero interceder, ó Deus, pela nossa igreja. Nos fortaleça, Senhor, cada dia nos teus caminhos, ó Pai. E que neste tempo de pandemia, Senhor, clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos damos força, Senhor, e para que possamos levar a palavra de ânimo para todas as pessoas que estão com medo. E te pedimos, Senhor, por todas as famílias, dai-nos a ela, ó Deus, o entendimento do que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham neste momento. Efésios 4, 10 a 12. Diz a palavra do Senhor. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Amém. Pela palavra do Senhor, nosso bondoso Deus, lida. E vamos, dentro de alguns instantes, refletir um pouco sobre a legalidade do ministério pastoral. Tantas coisas ilegais, né, que nós temos hoje, mas o ministério pastoral é algo legal, é algo de Deus para a sua igreja, ok? Nós vamos bendizer o nome de Cristo com mais um cântico espiritual, Preciso de Ti. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Graças a Deus, louvado seja o nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. E para esta oração nós vamos convidar o nosso querido irmão missionário Simão Nascimento, que é o pastor da Igreja Batista Yahvé Shammah aqui em Buriti do Rei. Vamos orar. Graças e paz a todos. Vamos orar neste momento. Soberano Pai, nosso bondoso Deus, a Ti damos louvor e honras pela Sua muita bondade que nos ajuda a cada momento. Senhor, nós Te suplicamos a Tua graça sobre a vida do pastor Marcílio, que o Senhor o use, Pai, na pregação que ele fará, meu Deus, neste dia, que a Sua palavra, Pai, chegue aos corações e possa abençoar a vida de todos aqueles que a ouvirem. Nós Te damos louvor por esse dia, pelo Senhor nos ajudar até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Meus amados, como nós já havíamos dito, hoje é celebrado o Dia do Pastor Batista. E os amados irmãos que me acompanham um pouco mais de perto sabem da minha ideia pessoal acerca dessas datas comemorativas. Eu entendo que existem datas comemorativas que não necessitariam de existir, não precisariam existir, mas devido, eu diria, a alguns contratempos, nossos próprios, elas são importantes. E eu quero aqui enfatizar a importância do ministério pastoral, a legalidade do ministério pastoral, ok? Embora eu, sendo pastor, eu tenho a liberdade e eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre a legalidade de ser ministro do Evangelho, de ser um pastor. Embora hoje, em alguns momentos, eu me sinto envergonhado, em alguns homens dizendo ser pastores e fazendo algumas coisas contrárias ao ensinamento
das Escrituras Sagradas, o que é muito, muito lamentável, ok? E eu não estou falando de erros, né? Não estou falando de erros primários, né? Que alguns têm cometido e têm manchado o ofício do ministério pastoral. Mas eu quero chamá-los para uma breve reflexão nessa noite acerca da legalidade do ministério pastoral. E eu começo dizendo que a legalidade do ministério pastoral está fundamentada no próprio Deus sobre dois pilares, né? O pilar da soberania de Deus e o pilar da graça de Deus. Soberania de Deus, meus amados irmãos, porque Deus chama quem Ele quiser para o seu ministério. Às vezes nós pastores erramos quando nós dizemos o meu ministério. Na realidade, pastor nenhum tem ministério nenhum. O ministério é de Deus. Ele é soberano. Ele coloca quem Ele quiser para ser ministro seu. E um detalhe, é bom lembrar que às vezes Deus escolhe as coisas e pessoas fracas até para confundir as fortes, né? Então, às vezes, Deus, Ele escolhe pessoas que nós nem imaginaríamos que seria pastor, né? E Deus escolhe para ser. Eu posso dizer isso de cátedra, porque o ministério pastoral é fundamentado na soberania de Deus. O ministério pastoral é também fundamentado na graça de Deus. Graça por quê? Graça porque nenhum homem é capaz de ser ministro do Evangelho por conta própria. É somente pela graça de Deus. Nenhum ser humano, nenhum homem seria capaz de exercer o ministério pastoral se não fosse a graça de Deus. Por isso, o ministério pastoral, ele está fundamentado na soberania e na graça de Deus. Soberania porque ele chama quem ele quiser para ser pastor. Graça porque é impossível alguém ser pastor senão pela graça de Cristo, de Deus. Não há seminário, não há curso que forme um pastor. Tem curso que forma teólogos. Tem cursos que formam teólogos, que formam líderes, né? Mas não tem curso que forma pastor. Não existe nenhum curso que forme um pastor. Alguém só é ordenado pastor por mérito de Deus, por mérito da graça de Deus, e não por méritos individuais, e não por méritos próprios. Escute, para você entender bem. Assim sendo, podemos afirmar que há uma incapacidade em todos os seres humanos de serem ministros do Evangelho. Eu repito, há uma incapacidade em todo ser humano de ser ministro do Evangelho. Então, por que alguns são? Por a graça de Deus. Pela graça de Deus e tão somente pela graça de Deus. Quando se trata de vocação ministerial, meus amados irmãos, trata-se de algo interno, ou seja, trata-se de algo muito individual entre a pessoa e Deus, entre o vocacionado e Deus. Isso é muito íntimo, é muito íntimo. E nós não temos que ficar dizendo quem poderia ser pastor, quem tem capacidade para ser pastor, quem pode ser e quem não pode não ser. Não, isso é Deus, é um negócio de Deus. Nós não podemos entrar nesse mérito. Mas a vocação ministerial, meus amados irmãos, meus amigos, o chamado para o ministério da palavra de Deus é também externo. Por quê? Porque Deus fala à igreja. Quando Deus fala à igreja e ela percebe um vocacionado, então a igreja ela vai atestar esta vocação desta pessoa para o ministério da palavra. Então é formado um concílio, né, um episcopado, e é imposto as mãos sobre o vocacionado, e ele então torna-se um ordenado ao ministério da palavra de Deus, escolhido por Deus e atestado pela igreja do Senhor Jesus. O texto sagrado que agora eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos, ele é extraordinário, maravilhoso. Todos devem prestar atenção nesse texto sagrado.
Escute o que está escrito na segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e depois o capítulo 4, versículos de 1 a 10, e eu vou dar também uma pinceladazinha no capítulo 3 da segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. É um texto especial e nós vamos convidar os nossos amados irmãos Antônio e Marciane para que estejam lendo esse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Amém e graças a Deus pela palavra lida. Meus amados irmãos, meus amigos, hoje fala-se muito em sucesso, triunfo no meio evangélico. Métodos e sistemas de administração eclesiásticas que prometem crescimento triunfalista para as igrejas. E os pastores, alguns pastores e algumas igrejas adotam esses métodos e se tornam líderes que, digamos, fogem do ensinamento das Escrituras Sagradas. Se apegam a esses sistemas e aí terminam ofuscando o verdadeiro brilho do Evangelho de Jesus. É por isso que hoje nós temos mais igrejas, entre aspas, pastores, entre aspas, inchados do que crescimento espiritual. Há um inchaço, porque, na verdade, estão engessados e não estão crescendo, estão apenas inflando, e não há o verdadeiro crescimento. Por quê? Por causa do triunfalista. A questão de ter sucesso, de prosperidade, disso e tal, tem levado muita gente à loucura, e isso é um problema grave, muito grave. Mas o texto que nós lemos fala com muita clareza, com muita nitidez, do triunfo do ministério pastoral. O que é o triunfo do ministério pastoral? Está aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o texto que os irmãos acabaram de ler. O triunfo do ministério pastoral é o cheiro de Cristo, é o aroma agradável de Cristo. O ministério que você exerce não pode ter o seu cheiro. Tem gente que diz assim, a igreja tem a cara do pastor. A igreja pode até ter a cara do pastor, mas a igreja não pode ter o cheiro do pastor. Porque se a igreja tiver o cheiro do pastor, vai ser uma igreja fedida. O ministério que o pastor exerce não pode ter o seu próprio cheiro, porque senão vai ser fedido. O ministério exercido pelo pastor tem que ter o aroma suave, agradabilíssimo, de Cristo Jesus, o Senhor, e não de homens. Porque nós somos podres, porque nós somos falhos, mas Cristo não. Então o ministério deve ter o aroma de Cristo. Se o ministério, o seu ministério for um ministério particular,
tem o seu próprio, eu não diria estilo porque tem, mas o seu próprio aroma, você age conforme a sua própria ideia, esse seu ministério não está legal. Porque ele precisa ter o aroma de Cristo Jesus, o Senhor. O triunfo do ministério pastoral deve ser Jesus. Pode prestar atenção. O estrelismo, né, a pessoa que se julga muito boa, muito certa, muito correta, né, aquele farisaísmo, aquela coisa melosa, aquela coisa toda assim, muito espiritualista, aquela coisa toda, é um problema. É um problema grave, porque quando mais nós nos aproximamos de Cristo, nós percebemos que Ele é o Senhor, Ele é o triunfo, e não nós mesmos. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nós vemos a nossa fragilidade pessoal, enquanto pastores, enquanto obreiros, e não o contrário. Logo, os que buscam o triunfo pessoal, meus amados irmãos, no ministério, cairá em um viés muito terrível chamado mercenarismo. Sim, está aqui, segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Perdão, estou precisando de água. O mercenarismo não combina com o ministério da palavra de Deus, né? O mercenário não combina com o ministério da palavra de Deus. Escute, eu quero botar água aqui para mim, obrigado. Eu quero só lhes fazer uma observação. É lamentável, muito lamentável, hoje nós percebemos que alguns obreiros querem montar a sua própria igreja, abrir a sua própria igreja como se fosse um comércio. Esses caras pensam que logo vai estar como os pastores aí da televisão, né? Desses grandes reinos aí da televisão. Engano, ledo engano, por engano, mas por engano, isso é mercenarismo. O verdadeiro ministério pastoral não tem lugar para o mercenarismo. Mercadejar o ministério não é o de Cristo. Pode ser o próprio de alguém, mas o de Cristo não. O ministério do Evangelho é sincero. O ministro do Evangelho é honesto. Sim, ele se envergonha com aquilo que não condiz com as Escrituras Sagradas. Ele não faz manobras para se dar bem nas situações, porque isso é vexatório. O triunfo do ministério pastoral é de Cristo e não de quem exerce o ministério. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, aí você vai dar uma olhada aí no texto sagrado, que nós não lemos essa parte aqui do capítulo 3, você pode conferir na sua casa, versículos de 1 a 3, o ministro do Evangelho de Jesus Cristo é uma carta aberta, é escrita pelo Santo Espírito de Deus. Ou seja, o que acontece com um pastor, de bom ou de ruim, é de conta de todo mundo. Sim, nós obreiros, nós pastores, nós não temos, como é que é assim? Nós não temos que dizer, eu não dou satisfação a ninguém, porque tem que dar. Tem que dar. Você tem que dar satisfação à sua família, à igreja, à comunidade na qual está inserido. Tem coisa que é só minha, ninguém tem nada a ver. Tem a ver. Se é ministro do Evangelho, tem a ver sim. Com toda certeza. Porque o ministro do Evangelho é uma carta aberta. A capacidade do ministério pastoral vem de Deus. A fonte do poder do ministério vem de Deus. E não da teologia, e não dos seminários, e não dos cursos de capacitação, e não da igreja local. O poder do ministério pastoral vem do próprio Deus. Nenhum homem, por vontade própria, e só por vontade própria, é capaz de permanecer no ministério pastoral. Eu vou repetir a frase. Nenhum homem,
nenhum homem, por mais gabaritado que seja, por mais capacitado que seja, por mais teólogo que seja, por mais mestre em teologia que seja, por doutor que seja em teologia, pós-doutorado em teologia, mestre em ministério, mestre, PhD, sei lá em quê, não é capaz de exercer o ministério por conta própria. Nunca, jamais, um homem é capaz de exercer o ministério pastoral por conta própria e permanecer no ministério. Impossível, impossível. Não tem como. Então, assim sendo, nós podemos afirmar em alto e bom tom: a única pessoa que segura um pastor no ministério até ele morrer, até a sua aposentadoria, é Deus. Então, somente Deus. E ninguém mais, nenhuma capacidade humana, nenhuma igreja, por mais bacana que ela seja, ninguém é capaz de manter um pastor no ministério pastoral até a morte ou até a sua aposentadoria, se não for o próprio Deus, o dono do ministério. Se o homem não for chamado por Deus, ele não vai permanecer no ministério. Se o homem não for vocacionado por Deus, ele não vai suportar ser pastor. O ministério pastoral é insuportável para os que não são vocacionados, para os que não são chamados por Deus. Se alguém entra no ministério pastoral sem a vocação ministerial, sem a convocação de Deus, ele não vai suportar, em hipótese alguma. Capítulo 3, versículos 7 a 18, o ministério pastoral, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, é maior do que o ministério da antiga lei, da aliança que já se dispersou. Sim, o ministério desenvolvido por Moisés, que é o maior, entre aspas, o maior cara do Velho Testamento, na minha opinião, o ministério exercido por Moisés, ele findou com a chegada da graça. Então, a graça dissipou a lei, ele findou ali. Mas já o ministério pastoral de hoje, ele é superior ao ministério da lei. Por quê? Por causa da graça de Cristo Jesus, o Senhor. O Moisés foi aquele que disse: Senhor, se o Senhor não perdoa esse povo, se o Senhor não for com esse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Hoje, não se deve fazer isso, em hipótese alguma, né? O Moisés não conhecia a graça, mas hoje nós conhecemos a graça, né? Então dizer isso seria um pedantismo. Tal como dizer: Deus, eu ordeno que o Senhor faça isso. Tal como dizer: eu determino que o Senhor faça isso. Tal como dizer: eu exijo que nesse momento aconteça isso, isso e isso. Ou: Deus, tu não prometeu, agora tu vai ter que cumprir. Não faça isso. Não faça isso, porque isso é orgulho, pedantismo, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. O ministério pastoral não é do que exerce, é de Deus. É de Deus. E Deus dá e Deus toma conforme, né, a sua visão e não a nossa visão. O resultado do trabalho de um pastor, meus amados irmãos, só será de fato revelado na eternidade. Somente a eternidade vai revelar o resultado do trabalho de um pastor. Nós não temos noção da importância de um pastor na vida de uma pessoa. Eu me lembro, como hoje, quando eu tinha 14 anos incompletos, o meu primeiro pastor, pastor Carlos Alberto Leitão, cidade de São Raimundo Nonato, missionário de Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Esse cara foi e é importantíssimo na minha vida. Ele me ensinou os primeiros passos no Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Ele não tinha noção do que eu me tornaria através do ministério de Deus que ele estava exercendo em São Raimundo Nonato. Então, um pastor não tem noção, não tem ideia do resultado do seu trabalho. A eternidade vai dizer isso, e isso é muito legal, muito bacana, sem sombras de dúvidas. Pois bem, capítulo 4, versículos de 1 a 10, o texto que os nossos irmãos Antônio e Marciana leram. A única coisa que faz com que um pastor não desanime é, entre aspas, o seu ministério estar centrado totalmente em Cristo. Versículo 1.
Quando o ministério pastoral não está centrado em Cristo, o desânimo vem como uma tormenta devastando tudo. Vou repetir a frase. Quando o ministério que alguém exerce não está centrado no próprio Cristo, ele vai ficar tão desanimado que o seu desânimo vai ser como um tsunami, vai ser como um vendaval, destruindo tudo, arrasando com tudo, e ele vai ficar desanimado. Versículo 2. Quando o ministério pastoral não está centrado em Cristo e na sua santa palavra, a Bíblia pode ser distorcida no púlpito. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E eu costumo falar essas coisas em treinamento para obreiros, para pastores, e eu estou agora falando aqui para muita gente. Escute, quando o ministério que alguém exerce não está centrado em Cristo, ele não tem preocupação nenhuma em distorcer o evangelho no próprio púlpito. Ele é capaz de colocar só a sua ideia, em vez de dizer o que o texto diz. Isso é muito, muito grave. Eu diria que é a pior desgraça na vida de um obreiro é quando ele distorce o evangelho de Jesus Cristo. É quando ele olha para o evangelho com a sua ótica, com a sua visão, e não com a visão do Cristo, o dono do ministério. Isso é caótico e lamentável. Versículos 3 a 6. Quando o ministério não está centrado em Cristo, a mensagem pregada vai ser hedonista, humanista e não cristocêntrica. Irmãos, isso aqui é duro. É duro. Quando o ministério não é centrado em Cristo, o pregador, ele vai ser hedonista, ou seja, ele vai querer transmitir prazer para as pessoas que ouvem. A única preocupação dele vai ser agradar quem ouve e não pregar o evangelho. Porque se ele agradar quem ouve, ele vai ser aplaudido. Oh, que mensagem, coisa de Deus, o fogo desceu, olha que maravilha, quanta edificação. E quando bota o pé na porta do templo para fora, ele continua com a mesma vida medíocre de antes. Ou seja, ele teve o seu pecado massageado, ele teve o seu ego massageado e não o seu pecado confrontado com o evangelho de Cristo Jesus. Ah, meus amados irmãos, um evangelho sem cruz, um evangelho sem compromisso, um evangelho que não é preciso deixar nada por causa dele, um evangelho que não exige renúncia de nós. Esse não é o evangelho de Jesus, é um evangelho humanista. É tanto, escute que isso é muito sério, é tanto que muitos chamados obreiros estão se tornando coaches. Sim, homens que agora estão fazendo cursos desse negócio aí de coach, para eles pegarem técnicas de envolver os seus ouvintes para que eles fiquem vidradões em uma palavra de autoajuda em vez da mensagem cristocêntrica do Evangelho. E aí faz sucesso. Porque as pessoas gostam disso. Muita gente gosta disso. Né? Mas ainda existem aqueles que estão à procura do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e procura congregar numa igreja em que tem um obreiro que pregue as escrituras sagradas e não apenas para massagear o seu ego. Versículo 7. Quando o ministério não é centrado em Cristo, achamos erradamente que o poder está em nós e não em Cristo. Irmãos, olha, esse negócio de poder dentro da igreja evangélica é um surto. Né? É tanto que já tem igreja colocando o nome dela, igreja do poder do não sei o quê, igreja do poder do sei o quê, e já tem gente, não, aqui tem o poder, e o poder está aqui, e o poder está aqui e tal, aquela coisa toda. Irmãos, meus amados irmãos, nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder de nada. O poder está nas mãos de Deus. Todo o poder é exercido por Deus. Só Deus pode todas as coisas. Nós não podemos absolutamente nada. Deus está no domínio e no controle de tudo. Não existe pastor poderoso. Não existe pregador poderoso. O poder está na palavra de Deus e não em quem transmite ela. O poder está em Cristo Jesus e não no transmissor da palavra de Cristo, meus amados irmãos. Nós precisamos entender isso. O poder emana de Deus e tão somente de Deus. O versículo de número 8. Quando o ministério
não está centrado em Cristo, as expressões nos deixam arrasados e desesperados. Sim, quantos obreiros arrasados, desesperados, porque não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio para receber elogio e nem tem equilíbrio para receber crítica. Não tem. Né? Então, quando alguém elogia, ele se incha demais e se acha o melhor cara do mundo e tal, é aquela coisa toda, se acha bom demais. E quando alguém critica, ele se acha o pior, o mais miserável e está lá no chão, na sarjeta. Então, nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio, sim. Equilíbrio para não nos desesperarmos nas adversidades do dia a dia. Mas quando o ministério está centrado em Cristo Jesus, as expressões de todos os lados, elas vêm e elas não nos arrasam, elas não nos destroem, elas nos edificam. Terminamos edificando, sendo edificados. Sofremos, mas terminamos sendo edificados. Versículo de número 9. Quando o ministério não está centrado em Cristo, as perseguições, meus amados irmãos, nos levam ao nocaute. Ao nocaute. Quantos estão deixando os púlpitos? Sim. Muitos estão deixando os púlpitos, não é porque pecaram não, adulteraram, fizeram isso e aquilo, não. Muitos estão deixando é porque não suportam o fardo do ministério, porque acham que o ministério é seu próprio e não de Cristo. E aí, meus amados irmãos, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Por isso temos muitos obreiros que optam em não mais pastorear uma igreja local, por causa das pressões do dia a dia. Versículo 10. Quando o ministério não está centrado em Cristo, as preocupações do dia a dia e a preocupação com a sua vida moral peca sem esforço. É só você não estar centrado em Cristo que você vai pecar e não vai nem se esforçar para não pecar. Isso é muito sério. Escute. Eu tenho dito que alguns ficam até assombrados quando eu falo assim. Mas escute. A única coisa que faz com que um homem de Deus, e agora ou uma mulher de Deus, não sucumba na sua vida moral, é o próprio Deus. É o próprio Cristo Jesus. Porque todos os caminhos nos levam para uma desgraça moral. Todos os caminhos nos levam para uma desgraça moral. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos os próximos a cairmos na forca da desgraça moral e arruinar as nossas vidas e as nossas famílias. Mas quando o ministério está centrado em Cristo, o ministro tem prazer em matar os seus desejos pessoais por causa do amor de Cristo. Irmãos, eu tenho dito, eu enfatizo e não tenho medo de ser redundante ou repetitivo. Quem quiser seguir a Cristo vai ter que deixar-se a si mesmo. Não tem dúvida. Né? E o que é deixar-se a si mesmo? É procurar não fazer a sua própria vontade. Eu insisto. E eu digo, e eu volto a dizer novamente, se existir alguém que, o que você precisa se esforçar para não praticar, para agradar Jesus, tudo não me atinge nada, está tudo bem. Qualquer coisa, olha, eu não me sinto assim, um pecador, cabeludo, como alguém um dia já me disse. Eu tenho tudo sob controle, eu estou tranquilo. Isso é o princípio da queda. O princípio da queda. Quando você acha que é muito forte. Quando você acha que é muito puritano. Quando você acha que é imbatível. Quando você acha que todo mundo pode errar e menos você. Aí é o princípio do fim. Cuidado com esta questão que é muito séria e seríssima. Eu concluo dizendo, o pastor só será um bom pastor se ele for seguidor fiel do extraordinário e verdadeiro bom pastor. Quer que eu lhe diga um negócio? O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu só conheço um. Jesus. Jesus é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas.
Mas e nós, pastores que estamos aqui? Eu digo que nós morreríamos por alguns, mas nós não morreríamos por todos, porque só o Supremo Pastor deu a vida por suas ovelhas. Pelo contrário, hoje nós são pastores arrasando com ovelhas de Jesus Cristo, acabando com ovelhas de Jesus Cristo, deixando as ovelhas só o caial, só o calhambeque, arrasando, massacrando. Esse não é o papel. Não é o papel de Cristo e nem dos pastores que seguem a Cristo Jesus, o Senhor. O pastor só será um bom pastor se ele for seguidor fiel de Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Dobre-se diante do Supremo Pastor. Curve-se diante do Supremo Pastor. Não apenas homenageie o Supremo Pastor. Seja um seguidor, seja um escravo do Supremo Pastor. Esteja ligado ao Supremo Pastor. Porque, às vezes, ser amigo do pastor, carne e osso, o pastor da sua igreja, às vezes ser amigo do pastor não adianta muita coisa não. O mais importante é ser amigo do Supremo Pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu não estou querendo dizer que você deve tornar-se o meu inimigo ou tornar-se inimigo do seu pastor. Não faça isso não por caridade. Não faça isso não. Eu estou dizendo que você deve ser amigo do bom pastor. Porque o amigo, ele vai ouvir a voz do seu pastor. E ele está chamando você para ser o seu seguidor. Pastores, nós pastores, às vezes chamamos muita gente para ser membro da igreja. Estou aqui abrindo meu coração. Às vezes nós chamamos pessoas para serem membros da igreja. Né? E ser membro da igreja, qualquer filho do cão pode ser. Mas Jesus, o Supremo Pastor, ele chama você para ser um servo verdadeiro, fiel dele, que vai morar no céu. Portanto, ouça a voz do Supremo Pastor. Hoje ele te chama. E se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família. Eu espero que de alguma maneira essa mensagem da parte de Deus tenha ajudado você em alguma área da sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Eu perdi aqui minha cola da programação, né? Aqui, me deram a cola. Ao vivo é assim mesmo, né? Nós vamos louvar e bendizer o nome de Cristo, né, com os nossos amados irmãos do Ministério de Música, né, Filhos da Graça. Graças a Deus temos uma boa parte dos irmãos hoje aqui para bendizer e celebrar o nome de Cristo. Logo após o hino com o Ministério de Música Filhos da Graça, nós vamos voltar para encerrar essa programação dessa noite. Bem, Marcelzinho. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, luz, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado você que ficou conosco até aqui. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. O nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 19h30, se Deus nos permitir, ok? Alguma mudança nas leis, nos decretos, nós estaremos comunicando os amados irmãos para que a gente volte a se reunir no templo. Quero agradecer todos os amados irmãos que nos felicitaram nesse dia, hoje, dia do Pastor Batista. Muito obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, pelos presentes. Estou vestido aqui uma camisa que eu ganhei agora à noite da irmã Mazé. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês todos rica e abundantemente. Quero agradecer os irmãos que têm trabalhado aqui na transmissão dessas lives. Eles têm trabalhado muito. Vocês nem imaginam a correria que dá, o quebra-cabeça que dá para montar tudo, para fazer tudo, para trazer algo bom, algo de qualidade para vocês. Obrigado ao Ministério de Música, Filhos da Graça, pela participação de hoje e que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque temos acesso à Tua Palavra e por ela nos regemos. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor tem um propósito sobre qualquer um de nós, ou sobre todos nós. Nós oramos agradecidos, porque mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, podemos louvar e bendizer o Teu nome santo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito, seja com todos os que acreditam na pessoa bendita de Jesus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Tenham todos uma excelente noite, na graça e na paz de Cristo.